Hoje nós vamos falar sobre esse tema aí, coloca aí para mim, Natal, amém? Hoje nós vamos falar sobre o Natal. Olha que capa bonita, né? Que o Flávio preparou para nós. Vocês já deram parabéns para o Flávio? Flávio é vovô agora, sabia disso? É, nasceu a Bela. Parabéns, querido, Deus te abençoe, abençoe a Bela, né? Em nome de Jesus. Bom, o que é Natal? Natal é a grande festa da salvação, amém? O que nós celebramos no Natal? No Natal nós celebramos Jesus, amém? É uma festa linda, né, que tem que ser comemorada. Afinal de contas, no Natal Deus deu a nós, né, deu à humanidade o maior presente de todos, né, que foi o seu próprio Filho Jesus Cristo, né, para vir a esse mundo, né, e morrer em nosso lugar, para que a gente possa, né, através dele ter a salvação, amém? Bom, nós falamos em Natal e nós estamos próximo ao Natal. Hoje é dia 23, não é isso? Então, no próximo dia 25, nós comemoramos o Natal, sempre na data de 25 de dezembro. Mas eu quero trazer algumas revelações para você essa noite a respeito do Natal, algumas curiosidades, né, que a Bíblia nos revela e que é interessante a gente conhecer, porque através da história bíblica, né, a história bíblica nos ajuda, né, a entender as Escrituras e nos ajuda a entender a palavra de Deus. Mas será que Jesus nasceu mesmo em dezembro? A maioria dos estudiosos, eu já vou adiantar para você que a maioria dos estudiosos concorda que Jesus não nasceu nessa data. É muito improvável que Jesus tenha nascido em dezembro, né? E a própria Bíblia, né, ela vai nos dar algumas dicas, algumas pistas a respeito disso. Eu estava vendo um livro e quero até ressaltar aqui, do pastor e professor e teólogo, Rodrigo Silva, né? Eu acho que a maioria, todos conhecem, né? Já viram os vídeos dele, e ele traz algumas explicações interessantes. Ele fez um livro que se chama Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Você precisa conhecer esse livro, você precisa comprar esse livro e ter ele em casa, porque ali você consegue tirar muitas e muitas informações que nos ajudam a compreender a Bíblia, a palavra de Deus, né? Seria interessante, né? É bom, às vezes a gente segue, vou até fazer um merchan para ele aqui, às vezes a gente segue tanta gente na internet que não acrescenta em nada às nossas vidas, né? Quando a gente tem, né, esses homens de Deus, como o pastor Rodrigo Silva, né, que a gente pode, né, se deleitar com as suas mensagens, com as suas palestras, que tanto vem acrescentar, né, na nossa vida, na nossa fé, amém? Mas vamos voltar para o Natal. A maioria dos estudiosos concordam, né, que Jesus não nasceu em dezembro. E lá nesse livro ele dá algumas explicações, né? A gente vai ver algumas pistas a respeito disso na palavra de Deus também. Abre sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos, mantenha sua Bíblia aberta, depois nós vamos ler um pouquinho de Mateus também, mantenha aí essas duas páginas, essas duas referências abertas aí, que nós vamos ler bastante. Lucas capítulo 1, nós vamos ler o verso 23 para começar. Nós sabemos que entre João Batista e Jesus existe uma diferença de 6 meses de idade. Tenho certeza que você já sabia disso, né? Existe uma diferença de 6 meses de idade. Lucas capítulo 1, a partir do verso 23, diz assim: E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. A Bíblia está falando aqui de Zacarias, ok? Pai de João Batista. Quando Zacarias terminou de servir no templo, a Bíblia diz que ele voltou para casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio, a minha humilhação entre os homens, né? Verso 26. E no 6º mês, que 6º mês é esse? 6º mês de gravidez de Isabel, ok? No 6º mês de gravidez de Isabel, olha o que a Bíblia diz: foi o anjo Gabriel, né, enviado a Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então presta atenção, entenda uma coisa, para a gente começar a descobrir aí as pistas a respeito do nascimento de Jesus. Quando Isabel tinha 6 meses de gravidez, o anjo foi a Nazaré visitar Maria, ok? Ficou claro? Deu para entender? O pai de João Batista era quem? Era Zacarias, conforme eu falei. E Zacarias servia onde? No templo. Zacarias era um sacerdote. Volta aí, Lucas capítulo 1, verso 5. Volta uma página aí. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Da ordem de quem? De Abias.
e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Presta atenção, para você entender. Existia um sacerdote chamado Zacarias, que foi pai de João Batista, né? E esse texto vai revelar muita coisa para a gente. Ele diz que Zacarias era da ordem de Abias, e isso é importante, né? Por quê? Porque existia uma escala de trabalho no templo. Existia uma escala que foi feita por Davi, né? Porque existiam na época de Davi 24 sacerdotes, e Davi fez uma escala para que cada sacerdote trabalhasse um período do ano no templo. Ok? Quantos meses nós temos no ano? 12, não é isso? 12 meses. Quantos sacerdotes haviam naquela época? 24, ok? Então nós temos a divisão, 24 sacerdotes por 12 meses, ok? Se isso significa que a cada mês, 2 sacerdotes iriam trabalhar no templo. Deu para entender? Ficou claro? No início era o nome do sacerdote, depois eles colocaram o nome da família, né, como perpetuou, né, ficaram os nomes das famílias. Então, a cada mês, 2 sacerdotes eram escalados para trabalhar no templo. Um trabalhava do dia 1º ao dia 15, o outro do dia 15 ao dia 30. Depois, a mesma coisa, no segundo mês, um sacerdote na primeira quinzena, outro sacerdote na sua segunda quinzena. E a Bíblia diz que Zacarias era da ordem de Abias, não é isso? Abre sua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 24. 1 Crônicas, capítulo 24. Você que está em casa também, abra sua Bíblia, acompanhe, tá bom? Para você entender aquilo que a gente está ensinando hoje. 1 Crônicas, capítulo 24, a partir do verso 9, diz assim, está falando a respeito da escala do templo e dos sacerdotes. E a terceira a Arim, e a quarta a Seorim, e a quinta a Malquias, e a sexta a Miamim, e a sétima a Acós, e a oitava a Abias. A oitava escala do templo era do sacerdote Abias. A Bíblia diz que João Batista pertencia à equipe de Abias, não é isso? Coloca para mim aquela imagem, Flávio, por favor, dos meses judeus aí. Aqui existe o calendário judeu, né? Aqueles nomes que estão ali fora, Nissan, Isá, né? Silvan, Tamuz, aqueles ali são os meses judeus, do calendário judeu, ok? E na roda menor por dentro você vai ver ali, né? Você está vendo lá, Nissan corresponde a um pedaço de março e um pedaço de abril, ok? Aqui fica mais fácil de você entender desse jeito, né? Os meses judaicos por fora e na outra escala menor você tem os meses, né? Os meses nossos aqui para você entender o que é correspondente. Então entenda uma coisa, o primeiro mês judaico é Nissan. Então Nissan pega um pedacinho de março e quase todo o abril, está vendo? É o primeiro mês do calendário judaico. Então aqui nós já vimos que cada mês trabalhavam 2 equipes, não é isso? 2 sacerdotes. Então aqui no primeiro mês de Nissan tinha a primeira escala, a primeira quinzena e a segunda quinzena. No mês de Isar, que era o segundo mês, nós temos, né, a terceira escala e a quarta escala. Deu para entender? Silvan, que é o terceiro mês, nós temos maio e junho. Tamuz, que é o quarto mês, nós temos junho e julho, a maior parte em julho. Ou seja, isso significa que João Batista, quando estava trabalhando no templo, segundo a escala que Davi havia feito, João Batista estava trabalhando na metade de julho, né? Provavelmente quase que julho, o mês inteiro ali, a parte de julho foi a escala onde Zacarias trabalhava. Deu para entender? Ficou claro? E isso nos diz muita coisa, porque o que a Bíblia fala? Né? Conforme o versículo que nós lemos, vamos voltar lá para Lucas. Olha lá. E sucedeu, Lucas capítulo 1, verso 23, que nós lemos. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Significa que Zacarias estava trabalhando em julho, e quando ele acabou os 15 dias que ele tinha que trabalhar no templo, o que ele fez? Ele retornou para casa, ok? E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Ou seja, o que nós entendemos? Nós entendemos que Isabel ficou grávida em julho. A Bíblia diz que quando Zacarias retornou da sua escala de trabalho, né, naqueles dias Isabel concebeu e ficou grávida. Deu para entender? Em julho, ok? Essa escala era seguida até aqueles tempos, ok? Em julho. Então o que nós entendemos? Né, que quando Isabel estava grávida do 6º mês, né, qual era o 6º mês de gravidez de Isabel? Se Isabel engravidou em julho.
julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, quando Isabel estava em janeiro com 6 meses de gravidez, a Bíblia fala que o anjo foi até Nazaré para visitar Maria. Deu para entender? Ficou claro? Então, Maria concebeu e engravidou quando? Em janeiro, logo após a visita do anjo. O anjo foi até ela com a mensagem. Quando Maria disse sim, o que aconteceu com Maria? Ela concebeu. Na mesma hora que o anjo havia trago a notícia para ela. Quando ela falou sim, eu aceito, né? Faça em mim, né? Conforme o querer do Senhor, a Maria ficou grávida em janeiro. E estando Maria grávida em janeiro, quando nós entendemos que Jesus vai nascer? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Segundo a grande maioria dos estudiosos, dos pesquisadores, eles entendem que Jesus nasceu não em dezembro, mas Jesus nasceu em outubro. Deu para entender? Né? Por quê? Porque é por causa dessa diferença. João Batista vai nascer quando? João Batista vai nascer em abril. Porque lembra que Isabel ficou grávida em julho, no final da escala dele, quando ele retornou para casa? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Como existia uma diferença de 6 meses, até outubro, foi quando Jesus nasceu. Essa é a grande maioria dos teólogos, dos pesquisadores, né, que eles entendem, né, através dos relatos bíblicos, das pistas que a Bíblia deixa, que Jesus teria nascido em outubro. E isso coincide, né, com o relato bíblico. Por quê? Existem outras coisas. Olha aí em Lucas capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim: ora, havia naquela mesma comarca, está falando a respeito dos pastores que vão visitar Jesus. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o quê? O seu rebanho. Ou seja, os pastores estavam no campo, né, com os rebanhos, com as ovelhas, e eles foram visitar Jesus quando Jesus nasceu. E isso, irmãos, entenda, só é possível em Israel na primavera, no verão ou no outono. Quando chega o inverno, que é o mês de dezembro, que é Quisleu, é um mês muito frio. Novembro também é um mês muito frio, né? Se você não sabia, cai neve em Israel. Então, nessa época do ano, em dezembro, lá é o inverno, é o hemisfério norte, é o contrário de nós. Quando nós estamos entrando no verão, eles estão no inverno. Tem até foto aí, passa para mim, Flávio, por favor. Olha lá, eu até trouxe uma foto de Israel para você. Ali é o Domo da Rocha, esse aí é o Monte Moriá. Está vendo a neve? Tem mais, passa mais uma. Olha lá, mais uma foto de Jerusalém com neve. Esse aqui é o deserto da Judéia, também coberto pela neve. É porque quando a gente tem imagem de deserto, o que a gente pensa? Aquela areia escaldante, aquele sol rachando, mas em Israel também cai neve. E quando, olha aqui, também essa foto aqui é o deserto da Judéia. E quando que essa neve cai em Israel? Em dezembro, no inverno. Então o relato bíblico que diz que Jesus provavelmente nasceu em outubro, conforme os pesquisadores, os teólogos, eles falam, é por quê? Porque certamente em dezembro não haveria animais no campo. Eles estavam guardados, não é assim que eles fazem, que o produtor faz? Guarda comida, né, para o tempo do inverno. Então a Bíblia diz que haviam pastores no campo. Então esse é um dos fatores também, né, que contribui para esse relato, né, para que os pesquisadores entendam dessa maneira. A Bíblia também fala que na época que Jesus nasceu, foi feito um decreto pelo imperador, né, César Augusto. E Roma ganhava muito dinheiro com esses recenseamentos. Isso não era à toa, só a questão de ir lá na Bíblia diz que José e Maria tiveram que descer de Nazaré e ir até a cidade natal de José, que era Belém. E para que isso? Para que Roma tivesse o controle da população e, acima de tudo, para que Roma ganhasse dinheiro. Né? E Roma não iria fazer em janeiro, de forma alguma, um recenseamento. Por quê? Hoje, gente, você está vendo uma estrada aqui asfaltadinha, hoje o carro, né, tem aquecedor, né, legal, mas naquela época não tinha, eram animais, era impossível, né? Como é que a pessoa ia descer 100 quilômetros de Nazaré até Belém em pleno inverno? As estradas ficavam fechadas, não eram pavimentadas assim tão bonitinhas. Então tudo indica que o recenseamento não foi feito, né, em dezembro. Isso também contribui para o relato bíblico. Existem papiros, né, aí que provam que existia a prática desses recenseamentos. O mais comum das pessoas viajarem no tempo de Jesus era após a colheita, que coincide também com outubro,
né, que era um mês mais fresco, antes de entrar o inverno, era um mês mais fresco, porque você imagina você atravessar o Israel todinho em pleno verão no deserto, né, era muito quente. Então a forma, né, a época mais comum de se viajar era essa, era em outubro, final de outubro, final da colheita. E outra coisa, a gente sempre brinca, né, a gente fala assim, quem está viajando é porque está com o dinheiro no bolso, não é assim? Ou seja, quando após a colheita, que as pessoas, né, faziam a colheita, né, que elas vendiam, que elas comercializavam as colheitas, é a época que elas mais tinham dinheiro, elas podiam pagar o recenseamento, elas podiam viajar mais facilmente, era uma época mais fresca para se viajar. Então os teólogos, né, através dessas pistas, dessas coisas, eles creem, a maioria deles creem, que Jesus não nasceu em dezembro, mas que sim, que Jesus nasceu em outubro. Ficou claro? Agora então, pastor, por que foi escolhido dezembro, né, 25 de dezembro, para se colocar o Natal em vez de colocar em outubro? Gente, é porque o que acontece é que algumas datas que a Bíblia não traz assim fortemente, de maneira clara, de maneira específica, o que acontece? A tradição foi ocupando esses lugares. Eu já até dei uma aula na escola bíblica, expliquei as razões, existiam, né, a igreja lá no início conseguiu, né, colocar, né, lá no quarto século, terceiro, quarto século conseguiu colocar essa data. Por quê? Porque existiam festas mundanas, né, e a igreja conseguiu colocar nessa data para se comemorar o aniversário de Jesus. Então até mesmo o ano que nós vivemos, o ano 2021, a data de hoje, na verdade, ela é uma data equivocada. Né, já se sabe que nós não estamos nesse ano, né? Isso foi um erro de cálculo, né? Foi um equívoco, né? Que a data, o ano Domini, né? O ano do Senhor, né? Em latim, que para nós corresponde ao DC, né? Depois de Cristo. Nós temos, querido, várias evidências, né, como a gente mostrou, que Jesus nasceu em outubro. Mas também para nós mudar, nós não temos o dia exato, a data exata. Quando de outubro foi? Talvez esticando até um pouquinho o início de novembro, mas é mais provável, né, que seja, né, na segunda quinzena de outubro. Então, como também não há uma data, porque a Bíblia fez questão de não registrar quando Jesus nasceu. Incrível, né? Algo que nós né, seria, né, de importância para nós. A Bíblia não registra. Quer ver uma outra curiosidade a respeito de Jesus? Dos 4 evangelistas, nenhum deles registrou nenhuma linha sequer a respeito da aparência física de Jesus. Ninguém disse se Jesus era alto, se Jesus era baixo, mais gordinho, né, mais fraquinho, mais magro, né? Não, nada, nem a cor dos olhos, nem a cor do cabelo, nem a cor da pele, nada. Né, a Bíblia não fez questão de registrar. Os evangelistas, né, que andaram com Jesus, né, não registraram isso para nós, né? A Bíblia não registrou o ano que Jesus nasceu, então nós temos, né, esse cálculo aproximado. O que acontece a respeito da data que eu falei que estava errada? Dionísio Exíguo, né, que foi um monge que viveu em Roma, lá no século V, lá no século VI, ele ficou famoso porque ele calculou o ano do nascimento de Jesus. Olha, Dionísio Exíguo calculou que Jesus nasceu no ano 753 da fundação de Roma. Né? Quando Roma completou 753 anos de idade, Jesus nasceu. Porque antigamente se contava a data assim, olha, aconteceu com um ano da fundação de Roma, no segundo ano da fundação de Roma, no terceiro ano da fundação de Roma. Então Dionísio Exíguo, ele inovou e as pessoas compraram a ideia. Através dos cálculos dele, ele era um monge, através dos cálculos dele, da pesquisa dele, ele conseguiu determinar a data do nascimento de Cristo. E as pessoas compraram aquela ideia. E foi daí que surgiu o ano Domini, ou seja, depois de Cristo. Acontece que o próprio Dionísio Exíguo, né, conhecido como mais Dionísio Pequeno, ele errou o cálculo. Depois isso foi comprovado, por questão de 4 ou 5 anos, Dionísio Exíguo errou esse cálculo. Existia um cronologista chamado Varro, lá no V século, que ele descobriu isso. Mas já era tarde demais, gente, porque para mudar, você imagina depois de 400, 500 anos, você mudar todo o calendário ocidental. Então eles acabou ficando, né, a data que Dionísio Exíguo, Dionísio Pequeno havia calculado. Na verdade, se nós fôssemos até fazer uma brincadeira, nós diríamos que Jesus nasceu antes de Cristo, né, antes do ano 0, Jesus nasceu antes. A verdade, a data que eles calcularam, né, que nós chamamos o ano 1, né, o ano do nascimento de Cristo, ou o ano 0, Jesus já teria por volta de 4 ou 5 anos de idade. Pastor, e quais as evidências que mostram isso? Você quer ver uma evidência? Né? Herodes, né?
história já comprovou que Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. O Flávio até falou isso uma vez na escola bíblica, sobre esse assunto. Comprovou que Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. Ora, como que Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo, se quando Jesus nasceu, Herodes estava vivo e mandou matar as crianças? Né? E pastor, e como é que a gente sabe disso? Através da... existe um escritor, um historiador chamado Flávio José, né, que a gente usa muitas pesquisas dele, a literatura dele para fazer estudos, né? É uma fonte confiável de informações. Flávio José, ele descreve, né, ele fala a respeito da morte de Herodes, né, que foi no ano 4 a.C., no mês de agosto. Inclusive ele descreve que houve um eclipse, né, coincidindo com a data da morte de Herodes. E quando a gente vai para a astronomia, né, e consulta os astrônomos, eles confirmam que realmente existiu no século 4 a.C., existiu realmente esse eclipse. Então, confirmando, né, a respeito dos escritos de José, falando a respeito da morte de Herodes, né? Então, quando Jesus nasceu, Herodes estava vivo. Então, na verdade, aquela data de 0 ali, ela é uma data equivocada, mas ficou muito distante, né, passou muito tempo para poder, né, se acertar, e também como não tinha a data exata, né, o dia certo, né, acabou ficando essa data, ok? Deixa eu aproveitar para explicar outra coisa a respeito de Herodes, quando Herodes mandou matar as crianças, né, já que nós falamos nele. Apenas Mateus e Lucas, eles falam a respeito do nascimento de Jesus. Você não vai encontrar nos outros livros, só Mateus e Lucas falaram a respeito do nascimento de Jesus. Mas parece que as narrativas, elas se contradizem. Porque Mateus, ele fala dos magos, e Mateus fala de Herodes tentando matar as crianças. Quando você vai ler o relato do nascimento de Jesus em Lucas, você não encontra Lucas falando, né? Lucas fala de pastores do campo e não fala nada de Herodes. Dá até a entender que parece que não acontecia perseguição, que não aconteceu a matança das crianças, porque Lucas não fala sobre isso, né? Lucas apresenta lá Jesus indo ao templo, sendo apresentado com 40 dias de vida. Poxa, como que pode, né? Se Herodes estava procurando matar Jesus, como que Lucas descreve que Jesus foi ao templo com 40 dias? E Lucas, dos evangelistas, Lucas é o mais cronológico, é o mais detalhista, né? Lucas investigou para poder escrever, né? Quando você abre sua Bíblia aí, no Lucas, no capítulo 1, só para você ter uma ideia, né? Lucas, antes de escrever, né, ele dá uma verdadeira aula de jornalismo. Olha o que Lucas diz: tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narrativa dos fatos. O que Lucas está dizendo assim? Depois de eu investigar muito, ok? Depois de eu investigar muito, né, os fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministrados da palavra. Ou seja, Lucas entrevistou os apóstolos que andaram com Jesus para escrever o livro. Entende? É isso que Lucas está falando. Pareceu-me também a mim conveniente de escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Lucas escreve para Teófilo, né, que foi o patrocinador do ministério de Lucas. Ok? Investigou, né, em pôr em sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas e que já estás informado. Ou seja, Lucas ouviu, investigou, viu que aquilo era verdade, para depois escrever. Então Lucas, ele é o mais detalhista, é o mais cronológico, é o mais certinho. Então, e Lucas, quando vai escrever a respeito do nascimento de Jesus, ele não fala nada de perseguição. Ele não fala nada de Herodes, né? E parece que há ali uma controvérsia, né? Mas nós vamos entender isso, que na verdade não há contradição entre Mateus e Lucas. Na verdade são detalhes que nós precisamos observar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, no verso 16. Mateus 2, 16. Mateus 2,16 diz assim: então Herodes, vendo que tinha sido iludido por quem? Pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente
inquirara dos magos. Ou seja, Herodes conversou com eles e ficou sabendo o tempo exato, né, de quando a estrela apareceu para eles, ou seja, e foi lá e mandou matar os meninos de 2 anos para baixo, em Belém da Judéia. O cara era louco, né? Na verdade, ele achava que Jesus veio para estabelecer um reino físico, tomar o trono dele, né? Mas Jesus veio restabelecer o reino de Deus, né? Herodes era Herodes era uma pessoa completamente descontrolada, né, ao ponto de fazer isso. Herodes, por exemplo, mandou matar 2 cunhados. Se bem que tem uns que dizem que cunhado não é parente, né? Mas Herodes mandou matar 2 cunhados. Herodes matou a própria esposa, Mariane. Herodes matou 2 dos seus filhos, né? A mãe. Herodes, 5 dias antes de morrer, quando ele viu que ele ia morrer, ele mandou prender um monte de gente. E ele assinou um decreto que aquelas pessoas seriam mortas no dia que ele morresse. Para quê? Para fazer uma atmosfera de luto em Israel, porque ninguém ia chorar por ele. Olha a loucura, o desvaneio que Herodes era. Então Mateus diz, olha, Herodes, né, investigou, né, falou com os magos a saber o tempo certinho, e ele foi lá na Judéia e mandou matar os meninos de 2 anos para baixo. Né? Então, quando Herodes, na verdade, vamos entender aqui, né, a diferença Mateus e Lucas. Na verdade, quando Herodes mandou matar os meninos de 2 anos para baixo, foi porque os magos falaram para ele, e certamente, quando ele fez isso, Jesus já teria 2 anos de idade. Jesus não era um recém-nascido, Jesus não estava na manjedoura quando Herodes mandou matar. Entende? Jesus já havia nessa época, Jesus já está aproximadamente com 2 anos de idade. Por que a gente imagina diferente? Porque a gente logo vem a imagem da gente, a imagem do presépio. Eu até hoje passei um zap, né, coloquei, olha lá, a imagem do presépio. Quando a gente vê o presépio, o que a gente logo percebe? José, Maria, Jesus na manjedoura, aí aqui a gente vê os pastores, não é isso? E logo tem a figura dos reis magos. Acontece que quem viu Jesus na manjedoura não foram os reis magos. Quem viu Jesus na manjedoura foram os pastores. Quem viu Jesus recém-nascido foram os pastores. A gente fica com essa imagem do presépio. Na verdade, esse presépio foi, segundo a tradição, criado por São Francisco de Assis, né? Já lá no ano de 1223, lá em Roma. Ele fez uns bonequinhos de barro, porque ele queria explicar às pessoas, né, como foi o nascimento de Jesus. Né? Mas quando os magos foram visitar Jesus, abre sua Bíblia lá, em Mateus capítulo 2, nós estamos lendo, vamos ler do versículo, Mateus 2, a partir do versículo 7. Mateus 2, 7 diz assim, então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu deles o que? Exatamente deles, acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Herodes perguntou para ele, quando foi que a estrela apareceu para vocês? Ah, tem 2 anos. Então ele calculou, Jesus já tem 2 anos, né? O rei dos judeus já tem 2 anos, né? E enviando-os a Belém disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com um grande júbilo. Olha o que diz o verso 11. E entrando aonde? Na casa. Jesus já estava na casa, alojado em uma casa. Entende? E entrando ele numa casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando o adoraram. E abrindo os tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Ou seja, né, quando os magos chegaram para visitar Jesus, eles já encontraram Jesus em uma casa. A família já estava alojada numa casa, né? José e Maria já estavam casados. E provavelmente resolveram ficar em Belém e não retornar imediatamente para Nazaré. É isso que os estudiosos dizem, né? É por isso que Jesus foi levado com 8 dias para ser circuncidado, conforme Lucas narra, que Jesus com 40 dias foi levado para ser apresentado no templo, que é aquele episódio com Simeão, ok? Como que Lucas, né, ficou sabendo dessas coisas? Eles, né, muito provavelmente Lucas tenha entrevistado Maria, a mãe de Jesus, em Jerusalém, porque é o único que fala a respeito da infância de Jesus.
Ele fala da passagem de Jesus com os doutores no templo, que Jesus foi circuncidado com 8 dias, que Jesus foi levado no templo com 40 dias, né? Que Simeão, né, pegou Jesus no colo. Tudo isso. Quem contou para Lucas? Lucas estava investigando, lembra? Quem contou para Lucas? Provavelmente Maria. Ok? Então, quem viu Jesus na manjedoura foi quem? Foram os pastores, não foram os reis magos. Ok? Quem viu Jesus recém-nascido foi os pastores que estavam que tiveram uma visão lá no campo, ok? Então, diligentemente avisados, né? É por isso que depois de 2 anos, quando os magos vão visitar Jesus, que há a perseguição e a morte dos meninos. É por isso que não há contradição entre Mateus e Lucas, né? Apenas são eventos diferentes, né? E a gente sabe que divinamente avisados, o anjo apareceu para José, e José, Maria e Jesus foram para o Egito. Aí sim, quando eles retornaram, né, depois que Herodes morreu, né, o anjo avisou eles retornaram, falou, pode voltar, porque quem queria matar já está morto. Eles voltaram para Belém, né, não ficaram em Belém, porque Arquileu, que era o filho de Herodes, né, que reinava no lugar, que era o governador agora, eles não ficaram ali, aí sim que eles retornaram para Nazaré, que na verdade era outro filho de Herodes, que era Antipas, né? E Jesus até uma vez chamou ele Antipas, né? Aquela raposa. Lembra desse episódio? Aquela raposa. E eles foram, sim, dessa maneira, foram morar em Nazaré. Uma outra curiosidade, né? Que às vezes pode assustar muita gente aí, mas era a realidade da época. Eu quero falar um pouquinho a respeito de Maria. Muito provavelmente, Maria, quando engravidou de Jesus, né? Pelo Espírito Santo, Maria era muito jovem. Muito jovem. Porque a Bíblia ela já diz que ela já estava desposada, né, com José, ou seja, ela já havia assumido um compromisso com ele. E isso era feito quando a menina tinha a primeira menstruação. Isso antigamente, hoje em dia as meninas estão menstruando muito cedo, mas antigamente isso era por volta de 13, 14, 15 anos de idade. Alguns médicos, né, têm algumas palestras, algumas explicações que dizem que hoje as meninas aí, às vezes com 9 anos de idade, 10 anos de idade, mas isso devido a remédios, a vacinas, né, uma alimentação hiperproteica, ou seja, mas nos tempos de Jesus não, era por volta de 13, 14, 15, é o que se encontra nos relatos, né? Então, muito provavelmente, Maria, quando engravidou de Jesus, ela era muito jovem, já nessa idade. E às vezes isso pode assustar a gente, porque, né, como é que pode uma menina já tá compromissada com um homem, né? O homem se casava por volta de 20, 25 anos de idade, mais tarde um pouco, né? Mas era porque era o costume da época, o costume de 2000 anos atrás daquele povo, né? Quando a menina menstruava a primeira vez, ela já podia ser desposada, assumir um compromisso com alguém, ok? E o que era desposado? Desposado era um compromisso. Quando o homem e a mulher queriam se casar, o que fazia? O homem pegava seus pais, ia até a casa dos pais da noiva, né? Chegava lá, e eles iam conversar, iam chegar a um acordo, né? Iam estabelecer um valor do dote, porque tinha o dote para pagar, ok? Tinha o dote para pagar, eles estabeleciam, ok, chegamos no acordo, então era redigido um documento, ok? Eles assinavam esse documento, estipulavam, chamavam testemunhas, né? Para garantir, assinavam o documento e diziam que a partir daquele dia, aquele jovem estava desposado, ou seja, compromissado, né? Com aquela menina. E o jovem, a partir desse momento, ele tinha que fazer 2 coisas, ele tinha que retornar para a sua casa, e ele tinha que fazer 2 coisas, o casamento tinha 2 etapas, ele tinha que conseguir o dinheiro do dote, e aqui um detalhe, ele não podia usar o dinheiro dos pais, muito menos a herança dos pais, ele tinha que trabalhar e conseguir o seu dote nas terras do próprio pai, ele tinha que trabalhar, e a segunda coisa, ele tinha que construir a casa onde ele iria morar com a sua noiva, entende? Então ele voltou após fazer todo esse compromisso, né? José voltou para a terra dos pais, né? Vamos supor que tivesse sido estipulado um valor de um dote, por exemplo, de 300 moedas de prata, um exemplo, né? Então, José voltava para sua casa, quando ele conseguisse o dinheiro, e quando ele conseguisse construir a casa, o que ele fazia? Ele arrumava, né, a sua família, a comitiva, né, e ele ia até a casa, né, da sua noiva e buscava ela e levava ela para morar com ele. Era assim que funcionava. Existia o dote, né? Então, depois de um ano, depois de um tempo aproximadamente, ele voltava com a sua comitiva para buscar. Gente, não se espante, porque isso existe até hoje, sabia? Na Jordânia, no Sudão, no Egito, né? Principalmente entre aqueles povos beduínos, aqueles povos do deserto,
né? Existe essa prática, é uma prática comum que existe até hoje. Imagina, aí a gente pensa assim, mas pastor, mas botava um dote, tinha que pagar um valor pela mulher. Era, querido, porque na cultura deles, eles viam a mulher, viam a menina como uma joia preciosa, né? E o fato do rapaz trabalhar e conseguir juntar o dinheiro do dote, né, e conseguir construir a casa, o que aquilo provava? Que ele era responsável para o pai da noiva. Ele provava para o pai da noiva que ele era capaz de trabalhar, sustentar uma família, construir uma casa, né? Eles viam a filha como uma joia. Você não chega num lugar e pega uma joia e leva embora sem pagar. É assim que você faz? Não, né? Então existia essa questão do dote, né? Hoje, se você chegar para uma menina daquela e falar que aqui no Brasil não tem dote, pelo contrário, né? Às vezes nem casa junta, né? Ela vai ficar horrorizada, porque é uma questão de cultura, diferença de cultura, né? Lembra daquela passagem de João capítulo 14? Vou ler aqui para você, João capítulo 14, a partir do verso 1, diz assim: agarrou. Olha só, Jesus dizendo, quando Jesus compara a igreja, né, com a sua noiva, Jesus, no João capítulo 14, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não for assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, o que ele diz? Virei outra vez, né? E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estareis vós também. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava usando uma linguagem de casamento. Ou seja, eu vou preparar lugar, e quando eu estiver preparado, eu volto para buscar vocês. Então, quando Jesus dizia essas palavras, eles entendiam facilmente, porque aquela era a cultura, né? A linguagem do casamento. Você vê que Jesus sempre usava essas linguagens mais simples, né? Para falar, né? Para contar suas histórias, para ensinar o povo, né? A ovelha perdida, um homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma, deixou as 99 no aprisco, foi lá, pegou uma, quando ele achou, ele abraçou, ficou todo feliz. Ou seja, ele usava as histórias simples do dia a dia, as histórias do povo, né? Aquilo que ele tinha visto na sua infância, né? O campo, né? Essas histórias do campo, ele usava aquilo para explicar o amor de Deus, né? Para explicar o evangelho, né? Como Deus queria alcançar o homem. Tá bom? Mas vamos voltar para José. Então José estava comprometido com Maria, trabalhando lá para arrumar o dote, trabalhando para construir a casa. E o que aconteceu nesse inteirinho? Maria ficou grávida. O anjo aparece para Maria, Maria disse sim, e Maria fica grávida. Agora deixa eu chamar a atenção para você de uma coisa, querido. Isso era algo assim, naquela época era algo terrível. Uma mulher ficar grávida sem ela estar casada. Né? Uma sociedade onde quando uma mulher era considerada adúltera, o que acontecia? Lembra lá em João capítulo 8? A mulher era apedrejada. E deixa eu falar para você, nessa condição que Maria estava, Maria corria o risco de ser apedrejada. Ou seja, então Maria foi a primeira que aceitou Jesus, né, com todas as condições, correndo todos os riscos, apesar do custo pessoal, né? Por quê? Porque ela disse sim, mas ela ainda estava desposada. Ela ainda não havia se casado definitivamente, né? Imagina a cabeça de Maria, né? Porque, irmãos, o anjo apareceu para ela, não apareceu para o resto de Nazaré. E Nazaré, gente, era uma cidadezinha pequenininha do interior, uma vilazinha. Segundo os estudiosos das pesquisas, diz que Nazaré tinha no máximo entre 200 e 500 pessoas. Mas a maioria dos arqueólogos, a maioria dos estudiosos diz que não passava de 200 pessoas. Para você ter ideia de Nazaré, a arqueologia moderna já mostrou, Nazaré tinha 900 metros de extensão, tamanho de uma rua, e todo mundo morava ali naquele lugar, ou seja, todo mundo conhecia todo mundo, era um lugar do interior, sabe? Então a notícia logo se espalhou, né? E será que quando Maria contasse, olha, foi o anjo que apareceu para mim, eu estou grávida do Messias, né? Aquele que nós estamos esperando, será que as pessoas iriam acreditar, né? O próprio José, quando ficou sabendo, o que a Bíblia diz que José tentou fazer? José pensou o quê? Eu vou deixar ela secretamente. Por que José pensou isso? Né? De acordo com a lei judaica da época, uma mulher só podia ser acusada de adultério se o marido, né, tivesse presente lavrando ali, né, a carta de acusação. E Maria era comprometida com José. Ela estava desposada dele. O único que podia acusar a Maria, né, de adultério, de traição, era José. Então José pensou, eu vou largar ela secretamente, né, porque se não tiver, né, a Bíblia diz que José era um homem justo e bom. A Bíblia chama atenção para isso.
Ou seja, ele pensou, eu não vou estar aqui, então não vai ter como acusar ela de adultério. Alguém pode até pensar que eu a violentei, que eu a engravidei e que eu fui embora. Né? Mas não vai ter ninguém. Maria ia ser humilhada com certeza, né? Ia sofrer, mas não ia ser apedrejada, não ia ser expulsa. Né? Ela ia passar por uma humilhação. Mas nós sabemos que o anjo não deixou José fazer isso. Né? Mas, de fato, o anjo depois apareceu para José, explicou para ele, né? José recebeu Maria, né? Não deixou que ele fosse embora. Mas mesmo assim, gente, a história diz que a situação ficou complicada. Foi tanto que Maria foi para a casa de Isabel e ficou lá, permaneceu lá por 3 meses, né? Uma outra situação, né, que essa gravidez, né, aos nossos olhos, gente, parece que é fora de hora, né, que é antes do tempo, né, mas aos olhos de Deus era no tempo certo, né, da maneira certa, né. Uma outra situação é que quando José desceu para Belém, né, por conta do recenseamento, né, certamente José, aqui é uma outra coisa para a gente interessante da gente aprender, certamente José, quando desceu com Maria, né, que Maria estava grávida e José foi a Belém, certamente José foi para a casa de parentes, José foi para a casa de seus parentes, José era de Belém da Judeia, ele foi lá para o recenseamento, né? Mas certamente o que chegou antes do tempo lá em Belém? A notícia de que Maria já estava grávida. As notícias chegaram antes, né? Diz que notícia boa corre, né? Mas notícia ruim voa. Aos olhos deles poderia ser uma notícia ruim, mas aos nossos olhos nós sabemos que era algo bom, era salvação, né? Era Deus, né, habitando entre nós. Então Belém também era uma cidade pequena. Mas e por que, se José foi para a casa de parentes, pastor, por que Jesus nasceu numa manjedoura? Deixa eu perguntar algo para você, vamos parar para a gente pensar aqui um pouquinho. Você lembra dos pastores que estavam no campo? Eu falei para você que os pastores foram quem viram Jesus recém-nascido, na manjedoura, não é isso? Os pastores foram quem viram, não foram os magos, foram os pastores. O anjo apareceu para os pastores, anunciou eles, né, a vinda do Messias. A Bíblia diz, olha, né, paz na terra, boa vontade aos homens. Apareceu um coral celestial de anjos cantando. Eles ficaram com temor, mas ao mesmo tempo maravilhados. E eles foram lá ver o menino, sim ou não? Foram lá ver o menino. Chegaram lá e os pastores adoraram, né, se prostraram, adoraram o menino, adoraram o Messias e foram embora. Imagina se você hoje recebesse a notícia, né? Você no lugar daquele pastor, você recebesse a notícia, olha, vai lá na rodoviária ali de Vila Velha, porque lá tem um casal e um menino recém-nascido, e você vai adorar ele, e você vai lá e vai adorar ele. Você iria lá adorar o menino, ia deixar eles lá naquele lugar, naquela situação? Muito provavelmente não. O que nós iríamos fazer? Ajudar, dar um jeito, né? Levar para casa, sim ou não? Claro, gente. Então, por que a Bíblia fala que ele nasceu numa manjedoura? Por que ele, né, aí a gente fica pensando, por que aqueles pastores deixaram aquele menino no estábulo? Não tem razão, né, de pensar. Outra coisa, como nós dissemos, né, Isabel morava pertinho, de Belém a Jerusalém, são 3, 4 quilômetros no máximo. Por que se ela estava no estábulo, por que ela não foi para a casa de Isabel, que ela chegou a ficar 3 meses lá, e né, Isabel ficou muito feliz com a visita dela, por que não foram para lá então? Gente, inclusive tem uma foto da manjedoura aí, né? Coloca para mim, ô Flávio, por favor. A manjedoura, olha só, isso aqui é uma manjedoura, né, da época de Jesus. Aquela visão de manjedoura, de madeira, né, que tem aquelas madeiras cruzadas aqui, aquilo é uma visão europeia, romantizada, ok? É uma coisa completamente diferente. Uma manjedoura nos tempos de Jesus, elas eram feitas de pedra. Aqui se colocava, né, a comida para os animais, geralmente tinham 2 em cada casa. Uma, né, para comida e uma para água. Né, eram as manjedouras de pedra, né? Não era um caixote de pedra, né, que você colocava, era assim no tempo de Jesus. Como eram as casas no tempo de Jesus? Coloca para mim a outra foto, por favor. As casas no tempo de Jesus, e aqui é algo interessante para a gente aprender. Isso aqui é uma foto, né, uma demonstração das casas no tempo de Jesus. Imagina que aqui foi feito um recorte, né, para a gente pudesse entender a parte de dentro, né? Mas ela, na verdade, ela era um quadrado, né, onde só existia uma porta de entrada. As casas, na época que Jesus nasceu, era assim em Israel. Só existia uma porta. E o que ficava aqui no andar de baixo? No andar de baixo, depois que passou a porta, se chegava no pátio. É onde ficavam os animais da família. As ovelhas, né, o jumentinho. O jumentinho, na época, era o carro da época.
ok? Era o automóvel da época. Então aqui embaixo ficavam. E onde ficava a manjedoura? Aqui embaixo, para que os animais tivessem acesso à comida e tivessem acesso à água. Então, gente, Jesus não nasceu num hotel, numa estrebaria, Jesus nasceu numa casa. Numa casa. Só que Jesus não nasceu na parte de cima da casa, Jesus nasceu na parte inferior, onde estavam os animais. Na manjedoura. Mas ele estava numa casa. Porque se ele estivesse num lugar, num estábulo qualquer, os próprios pastores teriam levado ele. Entende? Mas ele estava no pátio, onde ficavam os animais e ficava a manjedoura, né? Às vezes a gente vê as fotos, Jesus nasceu numa gruta, numa caverna. Não, gente, Jesus nasceu numa casa, só que na parte de baixo, é onde ficavam os animais, onde ficava a manjedoura, ok? Como eram as casas? No segundo andar havia um cômodo grande, onde todos ficavam, os animais ficavam embaixo, e havia na parte de cima um segundo andar. As casas eram assim, né? Tem diversas fotos na internet, depois você pega para ver. E aqui ficava uma parte grande, um cômodo grande. Esse cômodo aqui é chamado de cenáculo. É onde a família convivia, onde era a convivência da família. E havia ainda um outro andar, geralmente aqui em cima, né, uma outra cobertura, que era o terraço, que era chamado do eirado. Você vai ver essas expressões na Bíblia, né? Há uma própria passagem bíblica que diz assim: não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo, se acende a lâmpada e coloca onde possa iluminar toda a casa. Por quê? Porque só havia uma área de convivência comum para todos. É onde eles comiam, onde eles dormiam. Entende? Que era o chamado cenáculo, né? Às vezes, como Israel era muito quente, nas épocas de calor, né, as pessoas também dormiam no terraço. Aqui em cima chegava até algumas casas, né, onde havia uma estrutura mais reforçada, as pessoas até plantavam algumas coisas ali para consumo próprio, né? Nesse terraço, nessa parte mais aberta. Quer ver só para confirmar para você? Abre sua Bíblia lá em Mateus capítulo 24, quando Jesus está relatando o tempo da volta dele. Mateus 24. Mateus 24, verso... Mateus 24, verso 16, diz assim: então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, ou algumas traduções diz o terraço, e quem estiver sobre o telhado, sobre o terraço, não desça para tirar alguma coisa da casa. Por quê? Por que alguém estaria lá no telhado, lá no terraço? Por quê? Porque ali era a área de convivência da família. Ok? Ali era a área de convivência da família. Às vezes era muito calor, as pessoas até costumavam dormir. Então, olha só, Jesus nasceu na casa de parentes. Ok? Os estudos dizem assim: Jesus nasceu na casa de, provavelmente, um parente de José, para onde ele foi alojar, que era onde a terra natal dele. Só que, por algum motivo, a Bíblia diz que não havia lugar para Maria onde? Na estrebaria, na hospedaria, no cenáculo. Ou porque a casa estava cheia, ou porque a notícia da gravidez antes da hora chegou antes em Belém. Nós não sabemos o porquê. Mas a Bíblia diz que não havia lugar para ela, e ela ficou, teve o seu neném aqui embaixo junto com os animais, na manjedoura. Muitas casas em Israel, elas ainda possuíam um pequeno anexo aqui ainda, que era chamado um quarto de hóspede, né? Talvez uma coisa separada, né? Algumas tinham, né? Bem simples, mesmo porque, lembra, a lei dizia que quando a mulher estava, né, nos dias, ela ficava separada, tudo que ela tocasse se tornava impuro. Então existiam também esses anexos, mas a Bíblia diz que não havia lugar para eles, né, na hospedaria. É porque às vezes a gente ouve essa palavra, né, hospedaria, a gente logo pensa em hotel, não é assim? A gente imagina José chegando lá em Belém e indo de hotel em hotel, né, batendo, como assim a gente imagina hoje, como se fosse uma cidade cheia de hotel. Não, gente, Belém era um lugarzinho pequeno também, né? Não era hotel, é porque essa palavra grega que aparece ali, isso está lá em Lucas 2, quer ver? Vou ler para você, Lucas 2, verso 7. Lucas 2, verso 7 diz assim: deu à luz a seu filho primogênito e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugares para eles na estalagem, na hospedaria. Mas quando você vai olhar essa palavra no grego, essa palavra é katalima. E essa palavra não se refere ao hotel, essa palavra se refere a esse local aqui, o cenáculo.
Não é hotel de beira de estrada. É diferente, por exemplo, de Poseidon, que é a palavra grega realmente para hotel. Na parábola do bom samaritano, que a Bíblia diz, olha, então o bom samaritano pegou o homem e levou para uma estalagem. Ali é Poseidon, ali realmente a palavra grega quer dizer um hotel de beira de estrada, uma pousada. Ok? Mas a palavra, né, no grego, no original lá, é katalima, é uma palavra diferente. Quer ver em Lucas 22, você vai ver algo interessante também, que às vezes a gente pensa. Lucas capítulo 22, já estou terminando. Lucas 22, a partir do verso 7, diz assim: quando Jesus preparou a última ceia. Chegando, porém, o dia das festas dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-vos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que há de comer a Páscoa com teus discípulos? Então eles vos dará um grande cenáculo mobiliado, ali fareis os preparativos. Porque Jesus teve a última Páscoa, a última refeição com os discípulos, numa casa, onde? No cenáculo, que era o segundo andar da casa. Entende? Então, às vezes a gente tem essa ideia, não porque, né, não tinha lugar em hotel, então Jesus foi parar lá, alguém ficou com dó, e aí tinha uma estrebaria lá cheia de animais, né, alguma coisa lá, e Jesus Jesus estava na casa, provavelmente a casa, né, dos parentes do seu esposo, que era José, mas a Bíblia diz que não havia lugar para eles lá em cima, então eles foram colocados embaixo, né? Existe um livro que eu gosto muito, que é o Jesus que eu nunca conheci, de Philip Yancey. E Philip Yancey tem uma parte que ele diz assim: parece que Deus preparou as circunstâncias mais humilhantes possíveis para a chegada, né, a entrada de Jesus, como se fosse para evitar qualquer acusação de favoritismo. Quando a gente vê o tanto, né, que desde o início, né, a história de Jesus, parece que Deus preparou, né, da forma mais humilhante possível, para que ninguém pudesse acusar Jesus depois, né, de alguma coisa. E é impressionante o fato que o Filho de Deus, né, ao se tornar humano, ele jogou segundo as regras. Gente, Jesus correu o risco, por amor a mim e a você, correu o risco de ser morto mesmo antes de nascer, quando ele foi gerado em Maria. E pastor, e por que tudo isso? O que explica tudo isso? É simples, querido. Há um versículo na Bíblia que explica tudo isso que Jesus passou por mim e por você, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que o escritor não soube como explicar, né? Deus amou o mundo de uma tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, né? Jesus largou a sua glória, abriu mão da sua glória, né? Da sua divindade, veio a esse mundo, né? Se fez homem, né, viveu entre nós. Você já pensou que Jesus poderia muito bem ter sido sacrificado no céu? Já parou para pensar? Haveria derramamento de sangue do mesmo jeito, querido. Que a Bíblia diz, olha, sem derramamento de sangue não há pecado, ele podia ter sido sacrificado lá, mas não, ele abriu mão da sua glória, se esvaziou, se humilhou para vir a essa terra, né, passar tudo isso, né, ser rejeitado desde o início, né, perseguido, né, afligido, né, moído por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados. Tudo isso por amor a mim e por amor a você. E toda essa história que nós explicamos, tudo aquilo que nós trazemos aqui, querido, é porque, entenda, a Bíblia, a Bíblia ela pode ser dividida em 30% de doutrina e 70% de história. A história nos ajuda a compreender, né, as Escrituras, a palavra de Deus. Então, quando a gente lê essas coisas, né, que a gente se aprofunda, a gente vê o quanto que Deus nos amou, o quanto Ele quis nos alcançar, né, o quanto o seu amor, né, foi grande, foi tremendo, né, para poder nos alcançar aqui nesse lugar. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra, né? Vamos comemorar o Natal, mas não comemorar presente, não comemorar Papai Noel, vamos comemorar a salvação, né, que foi nos dada, né, o presente maior, né, que nós recebemos, que foi Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, né, vindo a esse mundo para morrer no meu lugar, no seu lugar. Salvação, né? Natal é tempo de comemorar Jesus, Natal é tempo da gente comemorar a salvação em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hoje a gente avançou um pouquinho mais na hora. Peço perdão a vocês. Mas que Deus os abençoe e que essa palavra encontre lugar no seu coração também. Amém?
Uma noite de paz e descanso a todos, em nome de Jesus.